que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Muito bom. Eu vou ser objetivo, até para poder ouvir também as opiniões do Silas e do Breler. O Felipe Luiz deu, mais uma vez, uma verdadeira aula de como se comportar diante de um tema tão complexo. O que ele fala aí? Só exigiu um pedido de desculpas, hein? O Felipe, do Pedro. Para os jogadores, ele falou. Espero um pedido de desculpas. Ele quer. Não, ele falou isso e falou muito mais. Natural. O Flamengo conseguiu uma vitória importante para se manter na liderança, mas eu queria perguntar para você sobre o Pedro, o que de fato aconteceu, a sua percepção, a sua análise, e se você conta com o Pedro do próximo jogo, como é que está essa situação. Obrigado. Bom, óbvio que perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar um minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. É isso. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre a atitude dele ao longo da semana. Eu queria que você explicasse um pouco mais se foi indisciplina ou se vocês enxergaram que ele estava treinando realmente muito mal. Enfim, e a comissão técnica entendeu que ele não poderia treinar tão mal assim. Se ele abandonou o treino, né? A gente teve algumas notícias que disseram que ele teria abandonado o treino. A gente escutou também o lado do pessoal dele que disse que não, que ele avisou ao seu auxiliar que estava sentindo dores e etc. E ao longo, né, dessa última semana teve esse episódio de uma pessoa do alto escalão do futebol do Flamengo que, enfim, você viu os prints, toda aquela situação, você está obviamente muito ciente. Se você conversou com ele, o que você sentiu dele depois disso? Bom, primeiro, como eu falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim. Aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente.
transmitimos isso para ele, os capitães também, falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro, e não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS, e aí os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo, ou um complemento, alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito abaixo dos outros, e não consegue acabar o treino. Então tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Rádio Roquete. Eu queria sair agora um pouquinho aqui. Queria sair aqui um pouquinho dessa esfera do Pedro. Acho que você já passou todas as informações. Queria entender, hoje a gente teve 2 problemas com os laterais esquerdos. O Alexandre sentiu ali logo no começo. Em seguida, o Ayrton Lucas teve um problema também, né? O Paiva até já passou pra gente aqui mais ou menos o que houve. E você fez a escolha do Varela ao invés do Vina. Então, eu queria entender como está esse momento do jogador, por que você fez essa escolha, se você puder passar um pouquinho pra gente. Porque, primeiro, uma pena, né, o que aconteceu com o Alex e com o Ayrton. Os dois estavam num momento incrível. O Ayrton foi um golpe aí, espero que não seja muito grave, e que ele possa voltar também rápido, do mesmo jeito que o Alex. O Vinha também vem de uma lesão muito grave, e eu acredito que ele não esteja ainda no nível dos companheiros para poder competir num jogo do jeito que estava, né? Estou tentando dar os minutos quando consigo, né? Por exemplo, entrou um jogo contra o Fortaleza, entrou também um jogo no Mundial, mas é um menino que treina com uma força, com uma intensidade, puxa fila em tudo, e eu não tenho dúvida que ele vai voltar ao nível dele quanto antes. O fato também de ele estar no banco é um prêmio pelo esforço que ele faz, e também eu conto com ele, mas nesse momento eu optei pelo Varela, porque eu acredito que o Varela já está mais adaptado e entendendo já muito bem o que eu quero. Desculpa. Quem vai? Posso? Aqui à esquerda. Felipe, eu só queria voltar ainda no tema do Pedro. A gente não teve a oportunidade de ouvi-lo, mas você, como representante e líder dessa equipe, queria entender o porquê desse comportamento dele. Não é a primeira vez que a gente sabe que o Pedro tem algum tipo de problema dentro do elenco, né? Em 2023 teve aquele lamentável episódio envolvendo também o preparador do Sampaoli. Mas o porquê desse comportamento dele? Talvez na cabeça dele ele conseguiria ser titular incontestável só pelo nome nessa volta depois de uma lesão. Talvez pela questão de você já ter dito que você conseguiria encaixar o time com a característica do Pedro. Queria entender o porquê desse motivo, já que ele não é nenhum garoto, né, dentro desse elenco do Flamengo e um dos principais nomes dessa equipe. Bom, essa é uma pergunta muito pessoal para ele, né? Porque que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional o melhor possível, negocia. Ou não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes, ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou. Ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes, e o Bruno Henrique não jogou, e o Wallace e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não viu. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo
Depois, claro, que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols e ele vai ajudar a equipe. Mas, infelizmente, não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele estiver assim, ele é melhor, ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, é um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vive de passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso, Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu aqui ande dando voltas e falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem que querer. Felipe, aqui, sua esquerda. Tudo bem? Pedro Torre, ESPN, boa noite. É difícil a gente ver um técnico chegar e falar de forma tão dura sobre um jogador, publicamente, assim como você falou. Você falou, estou de braços abertos para o Pedro. Você acredita que a relação é possível de reconstruir com o Pedro diante dessa exposição? Enfim, que o jogador às vezes se sente muito exposto, a gente sempre fala sobre isso, etc. Mas a partir do momento que você tem essa posição pública, é possível uma reconstrução de relação com o Pedro? E você falou, conversei com ele várias vezes. Quais foram as respostas, as reações do Pedro, em especial essa última vez que você conversou sobre esse fato de ficar fora contra o São Paulo? Qual foi a reação dele em relação a tudo isso? Obrigado. E a exposição do treinador? Quem pensa nisso? Né? Muitas vezes, quando a gente passa o time titular, ninguém entende, e todo mundo porrada no treinador. E ninguém se preocupa pela exposição do treinador. Né? Mas chega um ponto, como eu falei, defendi durante muito tempo. Claro que dá. Eu não quero que ele saia. Falei para ele fazem 6 dias, não quero que ele saia. Quero que ele se dedique, que corra, que o treino gere essa adaptação nele para ele poder fazer o que todos os companheiros fazem, correr no campo. A hora que ele correr e segurar a bola e sustentar os duelos com os zagueiros que não está fazendo, a hora que ele fizer isso aí, ele vai jogar. Ele vai jogar. Não precisa me dar abraço, não precisa me dar a mão, não precisa me dar bom dia, não precisa nada. Ele precisa ser profissional, ir lá e resolver no campo. Mais nada. E tenho certeza que quando ele fizer isso aí, eu vou estar esperando o abraço. Se ele não quiser me dar, não tem problema nenhum, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Se o Pedro quiser ganhar comigo, vamos junto. Se ele não quiser, outros vão querer. Pode ir? Aqui. Boa noite, Felipe Isabelle Costa, Canal Gold. Queria te perguntar sobre negociações e como a janela abriu, né? A gente também tem visto um pouco da movimentação do Flamengo no mercado. Até surgiu o nome do jogador, né? Mike Johnston, que aparentemente tinha até um voo comprado para chegar durante essa semana, mas a diretoria parece que voltou atrás. Queria saber de você, que é o técnico e provavelmente acompanha isso tudo, como é que tem sido esse trabalho para mapear, por que teve essa decisão de voltar atrás pela contratação desse jogador? Além de contratações para chegadas, também tem notícias sobre saídas, como o Matheus Gonçalves. Tem alguma decisão tomada sobre o Matheus? Você conta com o Matheus no time? E também queria entender o que rolou com o Mike, que voltou atrás, né? Obrigada. Desculpa, essa pergunta é uma pergunta para o Boto, né? Eu sei, não, sim, eu passei para o clube o que eu acho que a equipe precisa, o elenco precisa, as posições que a gente precisa reforçar, as características dos jogadores que eu gostaria que chegassem. Depois é o clube que mapeia, que faz as ofertas, que contrata, que cancela, que toma as decisões que eles têm que tomar. O jogador que eles colocarem para mim, o meu trabalho é fazer eles renderem o máximo possível, né? Obviamente que sabemos que tem que chegar gente, perdemos bastante jogadores e vão ter que chegar outros para poder elevar o nível ainda mais desse elenco que já é altamente qualificado. Sobre o Matheus, conto com ele, claro, conto com ele. Até muito nobre da parte dele querer jogar, adoro isso. Ele ama jogar, ama futebol, se frustra quando não está no campo. E até agora, claro, a posição dele, a concorrência
com a posição dele é muito alta. Era o jogador titular da seleção brasileira, que acabou de sair, agora tem o Luiz Araújo, tem o Plata que joga com ele, nessa posição, e competir posição com esses jogadores, e aliás, o Gerson era capitão da equipe, então não é fácil, e teve menos minutos. Então é muito admirável e louvável a humildade dele de querer descer para o sub-20 para poder ter minutos, e é onde eu gosto muito. Claro, me passaram os vídeos, as imagens, a gente olhei e falei, ok, com as características que eu quero, e aprovei, claro. Felipe, aqui tudo bem? Boa noite, Cidadão Marinha Litoral News. Eu lembro que você deu uma declaração quando o Pedro estava voltando, que ele primeiro teria uma alta médica e depois alta futebolística. Queria te perguntar se em algum momento você viu essa alta futebolística, desde o momento que ele voltou até agora, e em cima disso, a gente via nas suas falas dos jogadores que o Pedro se dedicou muito durante o período lesionado. Você acredita que esse pode ser o tom da sua conversa com ele, para ele voltar ao potencial que ele tem? Desculpa, repete a segunda parte. Qual é a pergunta em concreto? Eu quero saber, com base naquilo que você falou, do Pedro ter uma alta médica e depois alta futebolística, se já aconteceu na sua visão, em algum momento, e também a questão dessa volta do Pedro, porque quando ele estava lesionado, você falava muito que ele era um dos que mais se dedicava, e a recuperação até foi rápida por conta disso, e isso pode ser algo que você possa lembrar para ele voltar a performar em grande forma. Isso me surpreende, porque é um jogador que se esforça tanto, né, para superar uma lesão tão grave. Que eu espero é que ele se dedique ainda mais para superar e ganhar ritmo durante os treinamentos, né? Se vocês podem ver bem comigo, assim, não consigo ser justo com todo mundo, não consigo, tem alguns jogadores que não, mas grande maioria dos jogadores que falaram no campo ganharam a vaga. Então quem está melhor normalmente comigo acabou jogando. Teve a exceção aí um pouco do Varela, talvez, que mereceu jogar, só que o Wesley estava num momento extraordinário. Mas, assim, normalmente, o pessoal o próprio Plata estava pedindo passagem e ele acabou ficando mais uns jogos no banco. Mas o resto, quem joga bem, como eu falei para vocês, eu quero botar os melhores no campo. E eu espero isso, que o Pedro se torne o melhor no treino, o melhor. Que ele fique louco comigo e vá lá e faça 5 gols amanhã e que seja uma opção mais para o nosso ataque. Então ele não atingiu a alta, no caso? Não, ele tem a alta médica, né? Só que a alta competitiva é uma coisa que não é mensurável, uma coisa que a gente entende que quando a gente compara, né, e a gente espera o Pedro antes da lesão, e você vê depois da lesão, ainda está longe. Então, para mim, a alta competitiva você vê quando o jogador começa a se assemelhar com o que ele era antes, né? Então, é um pouco isso. A alta médica é a única que avala o jogador para poder voltar. Oi, Felipe, Sérgio Lobo. Queria saber de você o seguinte. Hoje foi mais um exemplo, vou falar do jogo, tá? Foi mais um exemplo. Foi um jogo grande, que o Flamengo ganhou, manteve a liderança e fez uma grande atuação, né? Vai falar do jogo, fica chateado. Vai lá, desculpa, pode ir. E aí o seguinte, o que eu reparei de novo contra um time do porte do São Paulo, que é um grande time do futebol brasileiro, vindo aqui enfrentar o Flamengo no Maracanã, que é um time que atuou de novo com a linha toda para trás, deixou o André Silva na frente, o Oscar um pouquinho ali flutuando entre as linhas, para tentar chegar próximo ali do André. No segundo tempo recuou ainda mais o Oscar. E assim, você está preparando cada vez mais a tua equipe para ter esses embates, mesmo contra times grandes, enormes do futebol brasileiro, vindo aqui no Maracanã para jogarem mais uma vez dessa forma, com linha abaixo, tudo que é o que está acontecendo, né? O time deixa o Flamengo ficar com a bola, o Flamengo tentou várias vezes, o Rafael fez um grande jogo, goleiro do São Paulo, hoje evitou muito mais gols. Enfim, queria saber como é que está sendo esse preparo, olhando mesmo para o adversário, que é um adversário grandíssimo no futebol brasileiro. Grande pergunta, grande pergunta. Estou até feliz pela sua pergunta, mas eu vou ter que discordar, porque sobre a minha visão do que eu li nas notícias do time que ele preparou para enfrentar o Flamengo, é um time que ficou baixo, não é um time que veio para jogar baixo, é um time que ficou baixo e veio, é um time que veio para jogar, montado para jogar, com jogadores com bom pé, não veio para se defender, porque se fosse para se defender, teria vindo com outros jogadores.
só que a pressão asfixiante dos atacantes não deixou eles jogarem. E aí eles tiveram dificuldade de sair, e nosso time depois conseguiu sair, não sempre, e você pode ver como eles não vieram baixo, que o Rossi teve que dar mais de 4 lançamentos longos no primeiro tempo. Então eles vieram para pressionar. Desculpa discordar, um pouco, mas o fato de o time conseguiu encontrar soluções e os espaços que o São Paulo estava deixando, empurrou o São Paulo até embaixo. Então esses 5-3-2 acabaram fechando, bloqueando bastante o meio, e a gente só conseguia entrar por fora. Mesmo assim, fizemos muitas chances e... Estou frio aqui. Fizemos muita chance, fizemos um primeiro tempo assim maravilhoso, praticamente perfeito. Não lembro do time ter sofrido, mas esse time de São Paulo é um time muito bom, e eu já sofri o Crespo como treinador aqui. Nós ganhamos com o Flamengo, com o Renato Gaúcho, e no resultado acho que foi 4-1, se não me engano, 5-1. E na minha visão não foi justo, porque a gente sofreu muito aquele jogo. Então eu conheço bem o Crespo, sei o treinador que ele é, e essa vitória tem muito mérito, porque não é um jogo tão simples como vocês podem pensar. Aqui, Felipe. Vamos lá, entrevista do Felipe Luiz. Antes ouvimos o técnico do São Paulo, Hernan Crespo. Eu quero ouvir o Rafa, o Breler, o Silas. Aqui a gente reúne alguns anos de experiências nesse tipo de ecossistema, né, de entrevistas coletivas. O Silas do outro lado, como jogador em zonas mistas, mas eu queria começar porque, para mim, o que a gente testemunhou agora é muito positivo para o futebol. Assim, verdade, esclarecimento. Isso, inclusive, esvazia debate, entendeu? Esvazia o debate, assim, o debate que pode encaminhar para algo ruim. Tá claro? Sim, claro. Eu gosto muito do Felipe Luiz e volto até a entrevista do Crespo. Para mim, a entrevista do Crespo também foi muito positiva, pensando no São Paulino, que a gente sabe, tem torcida, entusiasmado. Realidade, não dá, na trocação com o Flamengo esquece, outro nível. E não vamos jogar mais com o Flamengo esse ano. Ainda bem. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Então, pra mim, o que a gente viu hoje no Maracanã... É o segundo turno, né? Lá em São Paulo. Exato, é que ele tava citando o Maracanã como esse estádio temido, pra mim é o pior e tal. Sim, no Maracanã, sim. Então, Crespo... E Felipe Luiz e tal. Como o Rafa era o que sinalizou, todos nós estávamos curiosos, mas o Rafa sinalizou, quero ver. Eu vou começar contigo, Rafa. Eu queria que você falasse um pouco da entrevista, especificamente do Felipe Luiz, no tema Pedro. Ao longo de uma temporada de futebol, Felipe, Silas e Breler, em alguns dias específicos, a gente vive capítulos que são marcantes e que servem para algo que vai muito além do factoide, né, ou do factual. Serve para conceituar parâmetros e para melhorar todo o ecossistema do futebol. Eu vou ser objetivo, até para poder ouvir também as opiniões do Silas e do Breler. O Felipe Luiz deu, mais uma vez, uma verdadeira aula de como se comportar diante de um tema tão complexo, tão delicado, falando para milhões de torcedores posicionados diante de câmeras e microfones. Até porque eu aprendi muito menino aqui no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso, que a verdade invariavelmente é um caminho a ser praticado, né? Raríssimas são as oportunidades da vida em que a gente não deve dizer a verdade. E mesmo assim, se houver algo muito mais vantajoso, né, um benefício maior, e raramente isso acontece, né? Felipe Luiz foi extremamente feliz na escolha das palavras, na maneira sincera com a qual se comportou diante de todos os questionamentos, educado com todos os repórteres que perguntaram sobre o tema. Foram 5 perguntas sobre o Pedro na entrevista coletiva, respondeu a todos de maneira calma, de maneira ordeira, de maneira civilizada, ao contrário da maioria esmagadora de técnicos do Brasil, que na posição que ele estava agora, iria se comportar de uma outra forma, espetando, ofendendo, sendo grosso, sendo antipático com o perguntador e automaticamente com a torcida que está do outro lado esperando a resposta. Quero parabenizar o Felipe Luiz, porque o nosso papel enquanto crítico é exatamente esse: apontar as questões que a gente percebe que são necessárias, alguns esclarecimentos, e quando eles acontecem, enaltecer, valorizar. Parabéns ao Felipe Luiz, que mostrou agora, mais uma vez, porque no ecossistema do futebol brasileiro, acima de tudo, independentemente do treinador, um cidadão acima da média. Felipe. Rafa, e o Felipe Luiz também se banca no jogo, porque a gente não pode esquecer de todo o contexto que vinha o Flamengo,
de crise, de cancelamento de contratação de jogador, o Boto pressionado. Hoje era um jogo perigoso para o Flamengo e para o Filipe Luís, porque uma má atuação já geraria o assunto Pedro, é porque o Pedro não jogou, e o Flamengo, pelo contrário, jogou muito bem sem o Pedro e venceu até com margem de fazer um placar maior. Então, além disso, o Filipe Luís se garantiu com o time que ele pensa ser o ideal, e isso acredito que deu confiança para ele fazer esse desabafo necessário. E mais, quando ele fala do Pedro, ele é muito ponderado ao bater na mesa e dizer: não quero que o Pedro saia, eu quero contar com o jogador. Preciso dele. Eu quero recuperá-lo. Sim. Então, a todo momento, ele mostra que confia no Pedro, sim, que ele não quer, que ele não tá fazendo isso de birra, ele não tá fazendo de implicância. Ele chega até a dizer: você não acha 30 gols no mercado, como quem diz, mesmo que você tenha dinheiro pra contar, você não acha, cara. Chegou assim, a chamar de chegou a chamar de meu Pedro. Então. E depois nosso Pedro, ou seja... E jogou com o Pedro também, né, Silas? Ele tem essa relação de atleta, de colega. Então ele sabe do que o Pedro é capaz. Então, o principal, o Filipe Luís separou o que é bronca da diretoria e o que é comissão técnica. Qual a visão da comissão técnica em relação ao Pedro? Se ele se dedicar mais, vai jogar. Se a diretoria tem ressalvas ao Pedro, se a diretoria quer vendê-lo, isso não é questão do Filipe Luís da comissão técnica. Ele deixou isso muito evidente. E o principal quando o Felipe fala isso, ele quer buscar uma maneira de tocar o jogador. Porque o Filipe Luís, quando dá esse recado público, ele sabe que o Pedro vai ficar insatisfeito, ele sabe que num primeiro momento isso não vai cair bem, mas ele espera provocá-lo finalmente, que o Pedro acorde. Então, para mim foi muito válido esse desabafo. O Filipe Luís já tem muito crédito no Flamengo, já conquistou título, já tem ali a carreira de atleta que fala por si só, os títulos também como jogador. Mas hoje o Filipe Luís ganhou muitos pontos com a torcida rubro-negra. Se tinha gente desconfiando do trabalho dele, da maneira como ele tratou a questão Pedro, hoje eu vejo que boa parte da torcida do Flamengo vai compreender qual é o ponto do treinador. E o ponto do treinador quero mais dedicação do atleta. Espero e não negocio com isso. Ele fala, né? Eu fico espantado como um atleta com a qualidade dele, um atleta muito bem pago, negocia com o treinamento. E o Filipe Luís foi forjado com Simeone, com Jorge Jesus no Flamengo, treinadores que sempre cobraram muito do atleta. Ele não vai cobrar? Então, para mim, ele foi realmente cirúrgico na manifestação que fez sobre o Pedro. E, de novo, o Pedro precisa, enfim, fazer uma autocrítica. Não levar isso para o lado ruim. É claro que o Filipe Luís tocou nisso também. O Pedro tem direito de ter bronca com a diretoria. Ele não deveria ter sido exposto. Para mim, esse é um erro, sim. Se você trate isso internamente, cobre internamente, ou como o Filipe Luís fez, endereçando um recado de maneira técnica, não abrindo as portas para o jogador sair. Isso daí não se faz. Mas esse tipo de bronca, o Pedro não pode levar para o campo e transformar em picuinha, em transformar em pirraça. O Pedro precisa entregar o que o treinador quer, e o treinador já disse. Ele quer mais intensidade, como ele vê de outros jogadores. Se o Pedro, com muito mais rodagem, com muito mais título na bagagem, acha normal que o Wallace Ian possa furar fila, um jogador que é ótimo também, mas que acabou de subir da base, ele tem de repensar a carreira, porque não é normal. E até porque o Pedro bateu na Europa e voltou com a qualidade toda que ele tem, sendo o goleador que ele é. Porque falta algo ao jogo dele. E o Filipe Luís está tentando ajudá-lo. Está tentando tornar o Pedro um jogador melhor. Deixa eu ver, Silas. Parabéns ao Crespo, né, pela entrevista. Parabéns ao Filipe Luís também. Mas eu quero começar pelo Crespo. O Crespo, ele fala assim, dentre todas as respostas que ele deu, ele falou, nós vamos recuperar o elenco, que é o objetivo agora. E o Rafael, nas finais que o São Paulo fez, as últimas finais, tem uma entrevista do Rafael, tem um vídeo do Rafael no vestiário, Rafael goleiro, que hoje fez uma baita de uma partida, e ele fala assim, a nossa intensidade é a nossa identidade. O Rafael goleiro fala isso. E o Crespo falou aquilo ali, quero recuperar a dinâmica do trabalho. Ou seja, ele quer um time que corra mais, um time que batalhe mais, um time que dificulte mais para o adversário, e para isso o time precisa estar inteiro.
O Cilinho falava pra gente, futebol é prestação de serviço. E aí eu vou pro Felipe Luiz. Sim. Cada vez também fico mais fã dele. Cara, a gente tem ali. Quando você vai fazer um teste, quando você chega, o elenco chegou no começo do ano, vamos lá para a pré-temporada e vamos fazer os testes físicos. Você quer fazer o seu melhor. Por quê? Você vai fazer o seu melhor, você vai ver aquilo que falta para você e você vai ver em que nível que você tá. Você bateu lá em cima. Eu era muito bom de fôlego, eu aguentava muito, corria muito, eu dava muito pique, me recuperava muito rápido, então meu adversário cansava mais rápido do que eu sabia me aproveitar disso. Aí você está no decorrer da temporada e você vai começar a apresentar números menores, hoje não tem mais como você esconder isso. E ele mesmo falou, ele usou ali treinabilidade, né? Ele usou termos internos de como medir a sua condição hoje, no caso do Pedro, é física. É uma condição pós-operatória, uma condição de volta de lesão, e ele mesmo falou, eu sempre fui muito justo, exceto um ou outro caso, que no caso do Wesley, que estava voando, não tinha. Porque o jogador, quando ele volta e ele é titular, você tem que devolver a titularidade para ele. E você tem que dar ali uns 3, 4 jogos para ele. Quando você põe um jogador por questões técnicas, você também tem que dar 3 ou 4 jogos para ele entender o elenco, para ele se entrosar com os jogadores, com os restantes. E aí você fala, bom, assumiu a posição, agora a posição é dele, o outro é que vai correr atrás. Mas ele foi muito claro, ele foi muito honesto e em maneira nenhuma, em momento nenhum, ele quis atingir o Pedro. Muito pelo contrário. Eu quero esse jogador aqui, mas vai depender dele. Pedro. Também não falou que o Pedro é mau caráter, não falou que o Pedro... Não, nada disso. E isso é muito legal para um treinador jovem como o Felipe, e a gente fica cada vez mais fã dele, porque, cara, ele é isso mesmo. E aproveitar que quem está mandando um abraço pra gente aqui, acabou de mandar o Guilherme, ponta esquerda do Santos, né? Beirada esquerda, que joga com o Neymar, fez gol no último amistoso, está mandando um abraço para todos nós aqui, está acompanhando a gente ali. Gui. Grande abraço, Guilherme. Acompanhando aqui o Equipe F de Felipe Luiz hoje em dia. Vai enfrentar o Flamengo agora, né? Santos e Flamengo na quarta-feira. Que parada, hein? Que parada. Eu quero, Rafa, assim, eu defendo muito, assim, um futebol que a gente abaixa um pouco naquele tom de... Inclusive no Mundial a gente viu isso das equipes brasileiras, né? Com os jogadores podendo ir ao shopping, né? Essa coisa tóxica que é o futebol. E eu acho que ao mesmo tempo maduro, né? A gente precisa disso. Assim, é isso, falou. E aí eu sei que muita gente vai falar, mas e agora o Pedro? Agora o Pedro trabalha. Essa pergunta eu achei muito interessante, quando eu falo assim, não, mas jogador não gosta de ser exposto. Como é que você acha que ele vai lidar? E aí ele virou e falou assim, e o treinador gosta de ser exposto? Porque quando solta... E é verdade, porque eu me lembro de participar aqui, eu não estou condenando nenhum comentarista, muito pelo contrário. Antes dessa coisa, dessa história vir à tona, a gente ia debater, peraí, como é que não dá pra pôr o Arrascaeta com o Pedro? Como se fosse o Felipe Luiz um dia no banheiro falando, quer saber? Não coloco mais ele. E é isso, e ele levando porrada. A história Gabigol e Pedro. É isso. Bem. No caso era, claro que dá, põe os dois. Ele, não, gente, peraí, todos os índices do Pedro nos treinamentos são os piores. E hoje em dia, né, eu tava conversando aqui em off enquanto a gente tava, não dá pra dar migué, né, Pedro? Os caras são toda uma piada, GPS pra tudo que é lugar, chip e não sei o que lá. Você dá um miguezinho, ferrou. E o Felipe Luiz tem muita experiência nisso. Vocês lembram em 2018, contra o México, quem era o lateral esquerdo? Era ele. Ele arrebentou com o jogo. Contra a Bélgica, Marcelo. Voltou o Marcelo. Sim. Então é um cara que... Você viu algum momento o Felipe Luiz dando chilique? Ele é demais. Deixa eu ver, Rafa. Mais uma vez. Então, eu acho que assim, o futebol mudou muito em vários aspectos e até é importante o Silas estar com a gente para poder trazer um pouco dessa percepção que eu tenho por ter estudado, mas eu não era uma criança ainda quando o Silas jogava no São Paulo, na seleção brasileira, mas assim, naquela época existia um compartilhamento mais cotidiano da responsabilidade entre jogadores, treinador e dirigente. Todo mundo dava entrevista sempre. A imprensa via os treinos, reportava as informações para o torcedor e quando havia algum problema no treino, no jogo, você podia entrevistar todos os envolvidos diretamente. Hoje em dia, o técnico já nasce exposto, porque ele é o único que se manifesta após as partidas. Não tem mais entrevista em dia de treino. A imprensa não vê mais treino. Era um fenômeno que já estava começando a ser implementado no Brasil lá em 2018 e 2019, com a pandemia, uma coisa definitiva.
tem mais treino aberto para a imprensa e, consequentemente, o torcedor não tem informações sobre os treinos. Porque a imprensa é o elo entre o time e o torcedor. É bom deixar muito claro isso, né? Então, diante disso, acaba que o técnico já é muito exposto, sim. O Felipe Luiz tem razão. E digo mais, Felipe, Breler e Silas, é momento do Pedro chamar a imprensa e falar. É momento do Pedro se explicar. E, repito, o Felipe Luiz não foi em nenhum momento indelicado, grosseiro, estúpido, ofensivo. Ele trouxe fatos à luz do conhecimento geral. Então cabe ao Pedro agora fazer a mesma coisa, convocar a imprensa para uma entrevista coletiva e se permitir esse tipo de questionamento, confessar que está com problemas em relação à dedicação, confessar que está com problemas com a diretoria, ou então dizer que não, que o Felipe Luiz falou algumas coisas que no entendimento dele não são verdadeiras. Isso é enriquecedor para o debate e para que a gente consiga desenvolver as ideias mais claras para o torcedor. Mas assim, eu queria dizer sobre isso, sobre o que eu acho que o Pedro deveria fazer a partir desse momento e reforçar que situações como essa que o Felipe Luiz acaba de protagonizar, se elas fossem mais frequentes no futebol brasileiro, eu acho que muitos problemas que nós temos não existiriam, Felipe. Não, concordo 100%, inclusive a gente vai para o intervalo. Como eu defendo essa sinceridade, esse jogo claro, isso é um papel nosso também de saber lidar, né, com essa sinceridade. A imprensa tem que saber lidar com isso e dar espaço para que isso apareça cada vez mais, porque não adianta nada você ser sincero e as pessoas também carregarem o seu discurso para lá ou para cá, fazendo, olha só, o que ele falou. Só exigiu um pedido de desculpas, hein? O Felipe, do Pedro. Para os jogadores, ele falou, espero um pedido de desculpa. Ele falou isso e falou muito mais. Rural,